Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao mini curso O Teu Autoconhecimento na Síndrome do Intestino Irritável já começou. Então, nestas três pequeninas aulas, eu vou-te explicar aqui um bocadinho a relação entre corpo, mente e emoções. E vamos abordar aqui um bocadinho sobre como é que é a síndrome do intestino irritável, como é que ela se manifesta no nosso corpo, na nossa mente também, falar um bocadinho sobre a ansiedade e sobre as emoções. Então, assim, para começarmos, vou-me apresentar, primeiro que tudo. Vou explicar-vos também um bocadinho aqui o nosso roteiro da nossa aula, os vários conteúdos que vão ter, a que vocês vão ter acesso nestas três aulas, em que vou-me apresentar aqui um bocadinho, explicar quem é que eu sou e qual é que é a minha missão. Explicar-te um bocadinho também sobre o que é a síndrome do intestino irritável e como é que ela se manifesta no corpo, nesta primeira aula. Na segunda aula vamos falar sobre a mente, sobre a ansiedade e o porquê do autoconhecimento ser fundamental quando se tem síndrome do intestino irritável e não só também. E na última aula de todas vamos falar sobre as emoções, em que vivenciar essas emoções acaba por ser aqui uma forma também de autocuidado e a importância do autoconhecimento quando falamos também de emoções. Então, bem-vindos a esta aula. A minha história, falando-vos aqui um bocadinho sobre a minha missão e a minha história de vida também. Então, eu sou a Catarina, sou psicóloga e adoro a natureza, o sol, a praia, ler, meditar, caminhar e comecei aqui a trabalhar na área da síndrome do intestino irritável porque começou também aqui a minha jornada a nível pessoal com esta síndrome. Então, em 2019, eu fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável e os meus sintomas já iam desde lá de trás, de 2013, quando eu ainda nem sabia o que é que tinha. Portanto, eu vivia muito em piloto automático, não percebia os sinais do meu corpo, não é? Percebia que algo não estava bem, mas não percebia exatamente o quê. Então, ia um bocadinho lá para trás, perceber o que é que acontecia, o que é que se passava. Ia várias vezes ao médico, não tinha nenhum diagnóstico e não sabia que existia este nome, não é? Da síndrome do intestino irritável, para o quão mal eu me estava a sentir. Então, eu não sabia o que é que tinha, sabia que havia coisas que eu comia que me estavam a fazer mal, percebia também que aqui a parte do stress, das emoções, da ansiedade, também não eram favoráveis à síndrome do intestino irritável e à forma como eu me sentia, mas eu não sabia como gerir, não sabia o que fazer. Então, não sabia também como lidar com estes sintomas tão desgastantes do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, emocional, a nível de energia também, e sentia-me constantemente doente. Então, após passar por estes desafios, e foram aqui alguns anos, né, desde 2013 até 2019, cuidar de mim começou a ser aqui a prioridade. E comecei a procurar mais pela vertente do exercício físico, através do Pilates, por exemplo. Comecei aqui a contactar com o meu corpo, a ter mais consciência corporal. Comecei também a perceber um bocadinho na área da meditação, na área da psicologia, a saber como gerir melhor este stress que eu vivenciava, não é? E comecei aqui, essencialmente, a recuperar a responsabilidade pela minha saúde e a responder de uma forma mais profunda às minhas necessidades. Então eu percebi que este era aqui o ponto de viragem, era aqui o ponto crucial para trazer mudança aos meus dias, para trazer mudança aos meus sintomas e para me conhecer melhor, não é? Para contactar mais comigo. Então, assim comecei esta minha caminhada pelo autoconhecimento, pelo autocuidado e por tudo isto é que ao longo de toda a minha formação a saúde se tornou aqui o ponto de eleição dentro da minha formação na área da psicologia.
Então, dentro da psicologia, eu escolhi a psicologia da saúde, precisamente porque trabalha aqui o corpo e a mente em simultâneo. Então, nós não somos só uma mente, não é? Também não somos só um corpo, nós somos aqui a união destes dois pontos. E foi aqui que eu vim, no fundo, ao encontro da minha missão. E encontrei aqui na psicologia, e especialmente na psicologia da saúde, direcionada para a síndrome do intestino irritável, todo o conhecimento e toda a experiência que eu não podia ficar só por aqui, não é? Não podia ficar só pelo meu conhecimento do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista da síndrome, e então decidi começar a trazer até ti os recursos de autoconhecimento e a informação e o suporte adaptados às tuas necessidades, e assim podendo apoiar-te a cuidar de ti como um todo que és. Ou seja, lá está, olharmos para o corpo, olharmos para a mente, porque nós não somos só um nem somos só o outro, nós somos a interligação dos dois. Então, olharmos para as nossas necessidades mais profundas e cuidarmos de nós de uma forma mais profunda acaba por ser aqui essencial para dominarmos o nosso corpo, não é? Para dominarmos também aqui os nossos sintomas e para compreendermos, acima de tudo, as nossas emoções, o nosso corpo, a nossa mente. Então, é aqui o ponto de partida para esta minha missão acontecer. E eu quero mostrar também que os teus sintomas, relacionados com a ansiedade, seja relacionados com o medo, com a síndrome do intestino irritável também, não definem quem tu és. Então, eles não ditam tudo aquilo que tu és capaz de fazer, de realizar, de ser. E tu és tão mais do que apenas os teus sintomas, não é? Tu és muito mais do que só uma mente, do que só um corpo, do que só a síndrome do intestino irritável, só a ansiedade. Tu és muito mais do que isso. A tua essência não se prende a essa definição, a esse rótulo e a essas características, não é? Que os sintomas acabam por trazer connosco. E por isso permite-te estar aqui, permite-te usufruir deste conhecimento, permite-te regressar à tua essência, conhecer o teu corpo, a tua mente e as tuas emoções, e permite-te cuidar de ti. E a cada dia permite-te também dar o teu melhor, não em comparação com os outros, não em comparação com aquilo que já passou, com quem tu já foste antes da síndrome, com quem tu és agora, mas dar o melhor de ti e compreenderes com respeito, com carinho, respeitando aqui o teu tempo também. Então é muito importante nós trazermos aqui esta autocompaixão, não é? Este autorrespeito por quem nós somos, por aquilo que nós somos capazes de fazer e pelo nosso tempo, pelo nosso ritmo, porque conhecermos-nos no fundo, é a base para a forma como nós nos relacionamos, quer connosco, quer com os outros. E a tua caminhada pelo autoconhecimento na síndrome do intestino irritável, se tu já estás aqui, já começou. Portanto, bem-vinda. E vamos iniciar a primeira aula falando aqui um bocadinho sobre o corpo, ou seja, a síndrome do intestino irritável no nosso corpo. Então, a síndrome do intestino irritável, ela é uma condição de saúde que é crónica. O que é que isto significa? Significa que não tem cura. No entanto, ela não tem cura, não existe algo que termine com esta síndrome, mas ela tem controle, ou seja, nós conseguimos aqui, através do acompanhamento multidisciplinar e de um acompanhamento holístico, que permite aqui o contacto, não é, com as várias áreas que acabam por estar envolvidas na síndrome do intestino irritável, seja, por exemplo, a medicina, seja a gastroenterologia, a nutrição, a psicologia, eventualmente até a psiquiatria, se for benéfico para a pessoa aliar aqui a medicação também. É importante nós trazermos este olhar multidisciplinar. Porquê? Porque, lá está, nós somos um corpo,
mas nós não somos só o intestino, nós precisamos de olhar o todo, precisamos de ter uma perspectiva do corpo de uma forma holística e considerar aqui não só os sintomas, não é? Os sintomas que vêm da própria síndrome, mas também todo o sintoma da própria pessoa, portanto, toda a sua história de vida, todas as suas experiências, tudo isto acaba por estar gravado e por impactar muito o nosso corpo também, e a nossa postura, a nossa expressão. Portanto, há aqui todo um conjunto de situações que nós, quando falamos da síndrome do intestino irritável e quando falamos do nosso corpo, que é importante nós considerarmos. Então, não é só uma área, não é só a outra, não é? Mas todas elas em conjunto é importante nós cuidarmos e trabalharmos. E explicando-te aqui um bocadinho sobre os sintomas mais comuns da síndrome do intestino irritável. Então, caracterizam-se essencialmente por dor abdominal, e aqui a dor abdominal é o critério-chave para a existência da síndrome do intestino irritável, para a existência deste diagnóstico, e é um diagnóstico por exclusão. O que é que isto significa? Que nós vamos despistar aqui, do ponto de vista médico, não é? Os médicos vão despistar aqui todos os outros problemas, todas as outras problemáticas que podem estar aqui relacionadas com o intestino, seja uma doença inflamatória intestinal, seja uma doença celíaca, seja outra patologia relacionada com o estômago, por exemplo, e não havendo aqui uma inflamação visível no intestino, portanto, não havendo danos das paredes do intestino do ponto de vista de uma doença inflamatória, por exemplo, é caracterizada a síndrome do intestino irritável e é diagnosticada a síndrome do intestino irritável, o que significa que podem existir outras doenças em conjunto ou pode só existir, só entre aspas, a síndrome do intestino irritável, o que significa que há aqui critérios que é necessário nós termos em atenção. E por isso é que é importante também o diagnóstico ser feito pelo médico, ser feito pelo gastroenterologista, porque não se autodiagnostiquem, não se automediquem também, porque realmente existem aqui critérios que são importantes nós respondermos quando falamos da síndrome do intestino irritável. E um outro sintoma pode ser também, portanto, a dor abdominal nós já vimos que ela deve estar sempre presente. Um outro sintoma são as alterações da frequência das fezes e o formato das mesmas. Portanto, pode existir aqui, e existem 4 tipos da síndrome do intestino irritável. Portanto, a síndrome do intestino irritável com predominância de obstipação, portanto, fezes mais duras na maioria das semanas. A síndrome do intestino irritável com predominância de diarreia, em que existe diarreia mais presente no decorrer das semanas, ou o tipo misto, em que há a alternância entre a obstipação e a diarreia. E também ainda o indefinido, ou seja, no momento da vida a pessoa ter obstipação e noutro momento passar a ter diarreia. Portanto, não há aqui uma congruência, digamos assim, no tipo de fezes. E é uma alteração muito, muito frequente. Então, há também inchaço abdominal e gases e alteração, portanto, da frequência e da consistência das fezes, e ainda pode existir também aqui a sensação de evacuações incompletas, ou seja, sentirmos que o nosso intestino não esvaziou completamente. Então, todos estes sintomas acabam por caracterizar a síndrome do intestino irritável. E falando aqui um bocadinho agora sobre os impactos físicos da síndrome do intestino irritável, portanto, já sabemos que a síndrome tem estes sintomas, com isto impacta o nosso corpo, do ponto de vista imunológico, do ponto de vista das defesas, não é? Do ponto de vista também do seu funcionamento, e para além deste impacto físico, existe então
aqui impactos a outros níveis, não é? Do ponto de vista da saúde. Portanto, a relação com o corpo acaba por ficar muito afetada, a dor também, portanto, acaba por exigir, não é, mais gasto energético, mais energia, mais atenção também, mais dificuldade de concentração do ponto de vista dos sintomas. A relação com a comida também, inevitavelmente, acaba por ser aqui muito afetada. O medo de comer, os evitamentos constantes das saídas, as refeições que ficam alteradas também, a frustração relacionada com os sintomas que carregamos connosco, não é? E que levam a uma espiral de desgaste físico e emocional dia após dia. E, portanto, todo o impacto físico, não é? Não se centra apenas e só no nosso corpo. Acaba por abarcar todo um conjunto de momentos, de situações, de pessoas que acabam por conviver connosco. Então, acaba por ser muito impactante do ponto de vista físico. Do ponto de vista psicológico também, nós já vamos falar depois nas aulas seguintes sobre isso. Temos aqui a envolvência, não é, sobre a ansiedade, a depressão, o stress, os relacionamentos e todas as alterações no corpo, na saúde, na imunidade, que todos estes acabam por impactar, não é? E o impacto emocional também, inevitavelmente, portanto, quando falamos de uma doença física, ela é física, mas também tem o seu impacto emocional. E quando falamos de impacto emocional, falamos aqui de medos, tristeza, revolta, solidão, comparação e incompreensão dos outros, que minam a tua saúde emocional e que trazem consequências à saúde física e mental também. Portanto, tudo isto, como nós vimos, acaba por estar muito interligado, muito relacionado. E a síndrome do intestino irritável então traz consigo uma carga muito grande emocional e uma grande mudança na tua vida também, com todos estes impactos, né, que daí acabam por advir. Então, seja na relação contigo, seja na relação com os outros, seja na relação com o mundo, e por saber tudo isto é que eu quero recordar-te que não estás sozinha nesta caminhada e por isso é que estamos aqui hoje para falarmos sobre o impacto e no fundo, o corpo, a mente e as emoções relacionadas com a síndrome do intestino irritável. Então, espero que tenha feito sentido esta primeira aula e na aula seguinte vamos falar sobre a mente. A ansiedade, o autoconhecimento é crucial.